Obrigado, Thaís. Obrigado, Centro de Estudos, pelo convite, pelo carinho de sempre. Eu espero corresponder à expectativa de 3 meses, né? Eu lembrava que tinha esse tempo todo sem conversa, né? Mas a gente está aqui, a gente que é de casa, chamou, a gente vem, a gente é bem facinho. Na verdade, é muito prazer falar de um tema que a gente gosta, de fazer parte de uma instituição que tem muita experiência com esse diagnóstico. Então, é para ser uma troca mesmo. Estou aqui para trocar com vocês. Eu não tenho nenhum conflito de interesse específico para essa apresentação. E, Thaís, quando falar, quero que você fale de Von Willebrand. Falei, poxa, Thaís, são várias aulas, né? Então, vamos alinhar a expectativa, porque a gente podia ficar 20 minutos só de diagnóstico, 20 minutos só de tratamento, ou só de histórico. Então, vou dar uma breve passada em tudo e a gente vai podendo parar mais onde a gente achar que valha. Então, breve histórico, epidemiologia, o cenário da doença, né? O diagnóstico, tratamento e algumas situações especiais. Quem vocês estão vendo aí é um médico finlandês que nasceu em 1870. Ele está com 45 anos na foto, mas na verdade ele foi da Universidade de Helsinki, ele foi um clínico muito bom. Ele foi um dos pioneiros para cetoacidose e diabetes protocolos no país dele, foi um dos primeiros a insulina, com muita publicação em gota, obesidade. Só que ele sempre teve um carinho especial por hematologia. Ele sempre era um cara ali do microscópio, adorava ver sangue, e ele foi chamado para avaliar uma menina de 5 anos numas ilhas entre a Suécia e a Finlândia, que tinha, que tinha um histórico de ter 3 irmãs mais velhas falecidas por sangramento. Ela tinha um sangramento mucocutâneo bem extenso, muito exuberante, e ele viu que, analisando o histórico familiar dela, tinha um padrão específico de herança, na verdade, não tão específico quanto a hemofilia, que tem um padrão específico de respeitar o sexo masculino por ser uma herança ligada ao sexo, né, o cromossomo X. No von Willebrand, a gente sabe que não é assim, é uma herança autossômica. Então, ele até nomeou como pseudohemofilia hereditária, mas a gente sabe que o von Willebrand comete homens e mulheres, né? A gente conheceu cara, agora a gente conhece a molécula. Olha que bonitinho, eu acho ela tão charmosa quanto. Ela é um pluripeptídeo, né? O que vocês estão vendo aí, a parte clivada, a parte hemostática, porque ela é liberada com uma forma de macromolécula, clivada por uma proteína também muito importante para outras doenças hematológicas, a Adams 13. E o que vocês veem aí é um peptídeo de 22 aminoácidos, que tem essa função pró-coagulante. Ela é fabricada pelo endotélio, que é a célula que está ali na parede vascular, né, do vaso sanguíneo, e dos megacariócitos, que são as células, a grande célula que vira as plaquetas, que produz as plaquetas, né, que vai ser a fonte de produção das plaquetas, que também são peças fundamentais para a nossa coagulação adequada. Qual a função desse von Willebrand, né? Você vê que a gente tem sítio aqui de ligação com proteínas da plaqueta, com colágeno. É, a gente divide a hemostasia, que é a coagulação, em 2 momentos, né? Na verdade, é um processo muito complexo, muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas para facilitar o entendimento laboratorial, de diagnóstico, a gente bota a hemostasia primária e secundária. A primária é mais ligada à plaqueta, então você teve um trauma, se cortou, primeiro vem a plaqueta, forma um tampão provisório, e depois vem os fatores de coagulação, forma a fibrina, o coágulo estável, a casquinha, a gente para de sangrar. Bem rapidamente, é um processo muito complexo, mas é basicamente isso. Então, o von Willebrand participa desses 2 momentos. No primeiro, ele vai se ligar uma glicoproteína da plaqueta, que é a 1B, naquele endotélio, que é como a gente comentou, que é aquela célula que está na parede do vaso que teve lesado, que expôs o colágeno. Ele vai lá, ajuda a plaqueta a ficar ali e já tentar fazer aquele tampão. E junto com o fator 8, né, é um cofator do fator 8, é uma molécula muito importante para a nossa coagulação, participa ativamente dessa segunda etapa da formação da fibrina, que é essa cola que vai deixar o coágulo estável, a gente parar de sangrar efetivamente. Então, como ele está junto, ele impede a degradação desse fator 8 e prolonga a atividade hemostática dele.
Então, uma molécula bem importante. A doença em si, por mais que hemofilia pode ter um marketing maior, né, pelo histórico, por pessoas famosas que têm o diagnóstico, o Willebrand é a coagulopatia hereditária mais prevalente do mundo. Até 1% da população tem esse diagnóstico, mas nem o diagnóstico não significa necessariamente um tratamento, uma abordagem específica seriada, uma profilaxia. A gente vai ver mais lá na frente, é só uma fração que apresenta sintomas, e na verdade é minoria, tá? Estima-se que até 0,1 disso por cento vai ter sintomas relevantes. E caracteriza-se por alterações quantitativas e qualitativas desse fator. As principais manifestações: epistáxia, o sangramento nasal, a gengivorragia, sangramentos cutâneos, equimoses, hematomas, sangramento uterino anormal, né? Menorragia, metrorragia, hipermenorreia, ou seja, é o grande carro-chefe do hematologista, aquela menina que tem o diagnóstico e tem o fluxo aumentado, tem mais 7 dias de fluxo, que troca o absorvente noturno, absorvente em menos de 1 ou 2 horas. Eliminada a barreira ginecológica, não tem uma questão anatômico-estrutural, o racional de ter uma coagulopatia de base tem que ser aventado. E também, menos frequentemente, sangramentos intra-articulares. A gente citou a hemofilia, né, que dá muita hemartrose, isso é muito incomum no von Willebrand. E, às vezes, o diagnóstico vem depois de um desafio hemostático cirúrgico. O jovem foi lateral ciso, teve um sangramento maior do que esperado, principalmente o menino que não menstrua, né? Ou então até um paciente mais velho que conseguiu uma taxa laboratorial limítrofe, próxima da normalidade, mas numa cirurgia de grande porte, não teve aquela hemostasia adequada e a gente consegue ter o diagnóstico ali. Então, o sangramento pós-cirúrgico também é uma manifestação interessante da gente lembrar. A gente tem 3 tipos da doença de von Willebrand: tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1 e o tipo 3, para ser fácil de lembrar, são os distúrbios quantitativos, e o tipo 2, qualitativos. No tipo 1 e no tipo 3, eu vou ter a baixa desse fator. Sendo que o tipo 3 vai ser muito baixa, quase indetectável. Então, é um paciente que vai sangrar mais, em geral. O tipo 1 é uma alteração, é uma deficiência parcial quantitativa, que é o tipo mais comum. Geralmente, 75% dos casos, tá? Ele tem um subtipo, que é o tipo 1C, que é, é um tipo que... O que é esse clearance? É a eliminação, a depuração desse fator no sangue. É um fator que não dura muito tempo, tá? Então, é um paciente que também é um tipo de distúrbio quantitativo parcial diferente. Esse tipo 2, que é o tipo qualitativo, ou seja, eu tenho o fator, mas ele não funciona tão bem quanto eu queria. Ele tem 4 subtipos. Eu sei que pode ser um pouquinho, talvez quem está de casa, muito específico, então um pouco difícil, mas até para a gente que é especialista tem que parar e reler, tá? Mas é importante a gente falar, porque alguns subtipos impactam no tipo de tratamento que a gente vai fazer. O tipo, vamos começar pelo tipo 2B, que é quando você tem uma afinidade maior pela plaqueta e eu consigo ter uma trombocitopenia. Ou seja, eu vou ter uma plaqueta mais baixa, uma grande dica quando você tem um von Willebrand, hemograma, tem uma plaqueta um pouco mais baixa para esse subtipo. O tipo 2N já tem uma ligação deficiente com o fator 8. Esse N é de Normandie. A gente precisa dessa ligação, né, do 8 com o Willebrand para ter uma coagulação boa. Nesse tipo 2N isso não acontece. E o tipo A e o M são relacionados aos multímeros, que são esses fragmentos da própria molécula que que vão ajudar, vão participar na parte da coagulação mesmo como um todo. Sendo que o tipo A, eu vou ter eles de forma anormal, e no tipo 2A, né, no tipo 2M, os multímeros vão estar preservados. Existe esse exame, tá? A gente vai ver na parte do diagnóstico. Ele ajuda a caracterizar melhor, qualificar melhor a doença, né? Porque laboratório de hemostasia, aqui a gente que trabalha, é, um, é muito difícil fazer, né? Exige uma é, tem vários vieses pré-analíticos, analíticos, uma metodologia sensível, apurada, então a gente, quanto mais dispuser de exames que classificam melhor, a gente fica mais pé no chão com esse diagnóstico. Ainda sobre classificação,
O padrão de herança, como eu disse, ele é autossômico, ou seja, não está ligado nem no X nem no Y, nos cromossomos sexuais. Isso impacta na distribuição pareada entre homem e mulher, tá? O tipo recessivo é mais o 2N e o 3. Existem tipos 2A e M, que são os dos multímeros, que também podem ter esse padrão de herança recessiva, mas a maioria é dominante. Então, quando a gente tem esse padrão recessivo, isso implica numa prevalência mais rara, com o tipo 3. Felizmente, que é aquele que a gente comentou que tem um déficit quantitativo quase total desses dois fatores, né, do 8 e do von Willebrand. E também gerando como consequência um fenótipo hemorrágico, né, uma manifestação clínica de sangramento mais grave. Como é que eu faço esse diagnóstico, então? A gente que trabalha na triagem sempre fala com os residentes, com os alunos, de colher uma história, um exame físico, mas pensando na parte laboratorial, os exames iniciais que às vezes aquele paciente vem, e muitos pacientes não têm acesso a esses diagnósticos, os exames específicos, né, e vem para cá para isso, seja para diagnosticar ou para confirmar o diagnóstico. Como eu disse, o exame que às vezes que o paciente faz fora, ele faz um laboratório de pequeno porte, teve muito tempo de bancada, o processamento da amostra foi prejudicada, às vezes um tempo de garroteamento, uma punção mais traumática, tem vários fatores, né, que sabidamente podem alterar, que a gente tem bastante experiência e confia no nosso laboratório. Então, o que a gente pode ter de dica já dos exames mais básicos, hemograma, por exemplo, a contagem de plaqueta, que é o que a gente vai olhar em coagulação, né, ela pode estar normal, ela em geral está normal, ela só vai estar baixa nesse tipo 2B, que tem uma afinidade maior para ela, mas outra dica que pode ser é uma anemia. Pacientes que têm uma anemia, ainda mais no padrão de ferropenia, ferropriva, às vezes não vai ter cinética de ferro, mas um VCM, né, um volume corpuscular médio menor, uma RDW um pouco maior, um CHCM também menor, isso já pode dar, poxa, ele talvez é uma menina que está misturando muito, pode ter uma coagulopatia de base, é uma dica que não está aí, mas a gente tem que aventar. O TAP e o PTT, que são os exames de triagem de coagulação bem importantes, que avalia as vias intrínseca e extrínseca, indiretamente os fatores de coagulação. O TAP usualmente é normal e o PTT pode estar prolongado ou não, porque lembrando, o fator 8 ele está na via intrínseca. Tá? Tempo de sangramento, ele é um exame defasado, a gente fez-se muito no passado, ele não tem uma reprodutibilidade nem sensibilidade boas, apuradas, uma acurácia boa, uma validação de um diagnóstico, um prognóstico, uma conduta específica baseada nele, tem muitos vieses, a gente está usando cada vez menos na prática, isso é muito importante. A esta Sociedade Americana de Hematologia, o STH, que é a Sociedade Internacional de Hemostasia, eles não recomendam mais esse teste. Há um tempo já. Já estou um tempo na triagem e estou vendo cada vez menos, felizmente, esse exame sendo pedido. Com autossuspensão clínica, como é que a gente progride a investigação para o diagnóstico específico? O método quantitativo, o qualitativo e a dosagem do fator 8. O antígeno é o fator, a gente vai fazer a parte quantitativa. A análise qualitativa, o exame mais disponível que a gente tem no Brasil é o cofator de histocitina. A gente sabe que né, a nossa população ela é genotipicamente e fenotipicamente muito variada, então a gente sabe que tem algumas variantes genéticas que podem, ao invés de uma alteração laboratorial que não corresponde de fato a um estudo qualitativo, então tem se usado cada vez menos no mundo o cofator histocitina e colocado com o método qualitativo a ligação com a GP1B, a glicoproteína 1BM. A gente espera que esteja mais disponível aqui. São Paulo, alguns lugares fazem, e esse é bem mais fidedigno para avaliação qualitativa do von Willebrand. Mas o cofator de histocitina dá uma ideia boa ainda, principalmente numa autossuspensão clínica. A atividade de fator é importante, ele vai fazer diagnósticos diferenciais para a gente e ver como é que está o status dessa hemostasia secundária dessas duas moléculas. E a partir do momento que eu tenho esses dois resultados, eu vou fazer uma razão entre o método qualitativo, a atividade, com o antígeno. Se essa continha, vocês não esperavam ter matemática, né? Desculpa, mas tem um pouquinho, mas não é tão difícil, tá? Principalmente quando você tem o antígeno muito alto, né? Você sabe, o antígeno muito baixo.
você já vai ter uma chance muito maior de ter um distúrbio quantitativo, o distúrbio tipo 1, né, que é o quantitativo que é o mais comum, como a gente viu, chega a quase 80%. E fazendo essa continha, e dando uma razão menor que 0,7, vai ser o tipo 2. E aí que vai ter aqueles quatro subtipos. Existem outros exames também, tá? Que são mais disponíveis no privado, mas também são muito seletos de fazer isso, tem que ser muito bem indicados. Eles classificam, categorizam melhor o cenário. Os principais são a ligação com o colágeno, a própria ligação do fator 8. A gente não pode dizer que eu tendo um, um cofator justastiano, o método qualitativo que eu usei, baixo, a razão deu menor que 0,7, eu tenho um tipo 2 e meu 8 vi baixo, falar que é um tipo 2N. Existe um exame que é a ligação dele a ligação do fator 8 com o colágeno é muito difícil de achar, é o mais fidedigno, e claro, a gente está indo, somente nos países envolvidos, para um caminho muito de NGS, que é o sequenciamento genético. A gente tem várias mutações descritas para o von Willebrand ainda, assim como em várias outras doenças, não só no Willebrand, a gente está aprendendo é, como é que isso impacta de fato no tratamento desse paciente, na abordagem como um todo. Mas para um paciente que a gente tem uma dúvida, ele pode ser uma dúvida com uma suspeição alta, ele pode ser um grande aliado para a gente. Outros exames além do NGS, os multímeros, multímero plano COPRI, tá? Então ele ajuda também a gente a ver se é o tipo 2A ou 2M. Ele é um exame mais disponível. E o RIPA, né, que é uma indução da agregação de plaqueta induzida pela histocitina. A gente já vê se tem aquela afinidade alta do tipo 2B e ajuda também a caracterizar bem esse diagnóstico. É, mas para quem que eu vou fazer? É muito importante, porque às vezes o paciente vem para a gente com uma queixa muito genérica, eu tenho sangramentos, ou então não, eu acho que eu tenho Willebrand, eu fiz fora, eu quero confirmar isso, ou acha que tem alguma outra coisa e a gente esqueceu de pedir um Willebrand, que a gente viu que a coagulopatia hereditária mais comum. É perguntar e responder: você sangra muito? É muito difícil. Então, como é que a gente objetiva algo que é tão subjetivo? Números. Seja para aplicação, para estudos, a gente tem que tentar sempre deixar bem claro o objetivo que a gente está vendo. E o ISTH, ele fez um bleeding score, né, um score, uma pontuação para ver quão sangrante de fato esse paciente é. Porque, como eu disse, pode gerar dúvida. E, gente, isso não está necessariamente atrelado com cognição, o nível de instrução, principalmente. Às vezes o paciente ele acha que sangra muito, sangra pouco, acho, ou ao contrário também, acha que sangra pouco, mas sangra muito. Tem várias vezes meninos que sangram 10 dias de menstruação, acho que está tudo bem. Né? É um ciclo altíssimo, um ciclo muito longo, e o contrário também é verdadeiro. Tem 3 dias e acha que, né, é hemograma normal e a gente não vê muita coisa. Então, para aquele paciente que veio do zero, eu não vou sair pedindo exame de von Willebrand, tá? A gente faz uma triagem clínica, né? Que a gente contrata o papel, a gente vai ver com quem a gente está lidando aqui na nossa frente. Esse score, né? Essa pontuação, ele leva em consideração, na verdade, perguntas muito mais fáceis, imagino. Como é que ele se expôs aos principais desafios? Como é que ele sangra, por onde sangra, tempo de sangramento e se ele já precisou fazer um tratamento para aquele sangramento. É basicamente isso, tá? E aí vai nariz, boca, misturação, cirurgias, gestação, parto puerpério, tem pontuações, claro, para mulher e homens diferentes, e a partir dali, uma pontuação maior que 5 para mulher, maior que 3 para homem. Vale a pena progredir essa investigação para coagulopatias em geral. E a gente faz aquela triagem básica, hemograma, tá? PTT, fibrinogênio, e aí ver se realmente, na suspensão clínica alta, a progressão para von Willebrand. Aqui tem um esqueminha legal. Então, ó, uma suspeição de von Willebrand, faz o Bleeding Assessment Tool, que é essa ferramenta de questionário, e positivo. E tem até estudos hoje de auto-aplicação do questionário, não precisa, ele é muito fácil, tá? No positivo, a gente
faz esses exames iniciais que eu falei, hemograma, tá, PTT, fibrinogênito, com tempo de trombina, e a gente pede os exames de von Willebrand específicos que a gente comentou. O antígeno, a atividade, fator 8. Desses resultados, o nosso corte, o nosso cutoff para o von Willebrand, seja para o antígeno, seja para o método qualitativo, é 50, tá? Unidade por decilitro ou porcentagem, que é uma atividade, é um teste coagulométrico. A partir desse, a gente sabe então que esse paciente que veio com os dois valores acima de 50, ele não tem o von Willebrand. Então ele está na parte verdinha, da segunda, só sem um pointer, tá, gente? Desculpa. Ele vai estar ali no healthy, no saudável. E aquele paciente que está com menos de 50, eu vou discriminar em dois. Se ele está numa faixa menor que 30, ele é von Willebrand, com certeza. Nessa faixa cinzenta entre 30 e 50, que já foi até rediscutida do segundo para o terceiro guideline, a gente vai ver a clínica. Então, se ele está com, lá, com um valor entre 30 e 50, lá, tô com 45, estou com 38, se ele sangra, é von Willebrand. Se isso for um achado, um teste familiar, uma captação ativa, ele não sangra, ele tem um diagnóstico possível de von Willebrand. A grande sacada é que muitos desses pacientes, somente o da pediatria, às vezes o paciente não se expôs a nada, não precisou fazer uma cirurgia, então a gente não sabe ainda se ele tem. Então, se aquele que já fez uma cirurgia de grande porte, já fez um desafio hemostático interessante e não sangrou, ele tem esse diagnóstico excluído. Dos diagnósticos diferenciais, hemofília A, porque o fator 8 vai estar baixo. É bem curioso quando vem um homem com fator 8, ali na faixa, por exemplo, os 36, eu já tive um paciente recente, sei lá, uns 36%. Aí você fala, hemofilia A leve, tá entre 5% e 40%. Na verdade, tem que ver como é que tá o perfil de von Willebrand dele, porque o von Willebrand pode baixar o fator 8 e você consegue chegar à vida adulta bem com esse valor de fator. Né? Então, não esquecer disso. As trombopatias hereditárias, somente trombastinia de Glanzmann, Bernard-Soulier, que pode dar um distúrbio plaquetário. O Glanzmann não altera tanto a quantidade, o Bernard-Soulier um pouquinho menos, igual uma trombocitopenia leve do tipo 2B. Algo interessante de se pensar, porque o perfil de sangramento é bem parecido numa criança que é com sangramento mucocutâneo, né? A epistaxe, a de hemorragia. A doença de von Willebrand adquirida, ela é muito rara. Então, tudo que a gente está falando aqui agora é aquele paciente que já nasceu assim, com distúrbio genético, né? Está lá no cromossomo 12, uma herança autossômica. Quem von Willebrand adquirido é isso? Eu posso adquirir? Eu nunca tive nada, nunca sangrei. Pode, é raro. E sempre está associado a uma condição de base, em geral oncológica. Uma questão benigna muito frequente que dá um von Willebrand adquirido é valvulopatia, estenose aórtica. É por um mecanismo de shear stress, a tensão de cisalhamento. Né? Você acaba clivando esse von Willebrand demais e você tem a tendência pró-hemorrágica. Mas vários diagnósticos que a gente acompanha aqui, neoplasia mieloproliferativa crônica, mieloma, doença linfoproliferativa, os linfomas, eles podem fazer um von Willebrand adquirido. Então, a gente até às vezes deixa passar esse diagnóstico, porque um dos tratamentos é causa base. Então, a gente já dimensiona o tratamento da causa base e, de quebra, isso costuma melhorar a coagulação. Mas às vezes o paciente vem já com sintoma hemorrágico e a gente deixa passar isso. Sangramento anormal de causa desconhecida parece esquisito esse tópico, mas é exatamente essa nomenclatura que está sendo usada pelo STH para aquele paciente que sangra e todos os exames disponíveis ainda a gente não tem. É muito difícil de falar para o paciente, você não tem nada. Né? Tem que ser uma conversa bem elaborada, né? E a gente vai, nós médicos, a gente brinca, né? O melhor médico que viu por último, né? A análise retrospectiva é sempre melhor. Então a gente vai, quanto mais vai conhecendo esse paciente e ver como é que ele vai ser nos desafios, o que ele já fez, o que ele precisou, se precisou de algo preemptivo, uma profilaxia, para uma cirurgia, como é que ele saiu. É sempre importante a gente acompanhar. Pronto, já diagnosticamos, agora vamos pensar como é que eu trato. O tratamento, nada de novo no front, né? Individualização é sempre a palavra para medicina. Depende, então, do tipo de von Willebrand, a gravidade dos sintomas, o que ele sangra por onde, está sentindo o quê? A situação clínica, ele vai operar alguma coisa, ele teve um trauma, acidente, ele já tem um perfil de sangramento específico recorrente, no caso da mulher que é cíclico.
é uma consulta muito frequente para a gente, é o pré-operatório, tá? Exame alterado, então, aquele paciente que vai ser a primeira cirurgia, a gente sempre tenta pecar por excesso, uma consulta que é uma avaliação bem interessante. E aí, o perfil laboratorial da gente, junto com a história pré e familiar, ajudam muito. É, o, o DDVP, a gente vai falar dele já já, ele é um, um análogo da vasopressina, né? Do ADH, que é, ele ajuda a liberar o von Willebrand do endotélio mais, mas ele ajuda, ele também tem a participação no diagnóstico para aquele tipo 1C, que eu falei que você consegue liberar, mas ele dura pouco na circulação. Clearance aumentado, é uma eliminação, uma depuração mais aumentada. Esse exame é difícil fazer, a gente chegou a fazer aqui por um tempo, está tentando repadronizar. É basicamente você coleta, você faz o DVP, no caso venoso, ele tem uma prestação intranasal, ele é mais difícil de achar, mas a gente padroniza o exame com venoso e colhe o parte laboratorial em 1 e 4 horas. Quando você detecta uma queda abrupta, né, não foi sustentado esse valor do von Willebrand, né, dos exames, é um paciente tipo 1C, ele não vai funcionar, ele não dura muito o von Willebrand dele. Ele já não tem, eu dou uma roubada, né, com o DVP, mas ele não dura, como se fosse nada, ele é um tipo 1C. Mas tem pacientes que sustentam a partir da quarta hora, então ele começa a ser um adjuvante para cirurgias de pequeno porte. Né? Eu consigo ter um aumento na circulação para aquelas horas e é um remédio que não é um análogo sintético, não passa por nenhuma questão de doação de sangue, não é tão caro e a gente dispõe. E são 3 grandes pilares, o DDVP, o fator e os antifibrinolíticos. Então, o DDVP, que é desmopressina, é um análogo estético da vasopressina, do hormônio antidiurético. Ele é recomendado por tipo 1 e subtipos 2A e N com resposta adequada. Ou seja, eu preciso ter um tipo quantitativo, né? A minha ideia é tirar, pegar aumentar a liberação do endotélio desse fator. Então, tem que ter um estudo quantitativo. Ele é contraindicado tipo 2B porque ele vai aumentar aquela afinidade que já é aumentada para a plaqueta. Então, eu vou piorar a plaquetopenia e vou ter tendência hemorrágica que eu não quero. Existe o tipo de. É importante a gente fazer o teste, né, ver quão responsivo ele é antes de aplicar, porque é uma molécula que ela é muito. Não é tão fácil de usar. Como você inibe a diurese, você aumenta o estado hídrico do paciente, acaba combinando com hiponatremia. Um paciente que tem já mais idoso, ciência cardíaca, não é tão fácil a gente usar, dá muito rash, cefaleia. E ataque-flaxia, né, que é você precisar de doses cada vez maiores, você não conseguir responder a dose que você fez prévia para o paciente. Então, aquela medicação que você não pode ficar usando muito. Os antifibrinolíticos, eles vão atuar na estabilização do coágulo formado, né? Então, quando a gente pensa em, principalmente, sangramento mucoso, dente, menstruação, é um grande aliado, grande adjuvante para a gente. Hemorragia, sangramento oral, procedimento odontológico. Então, a galera do odonto aqui sabe que é o nosso parceiro. O ácido tranexâmico transamin, o aminocapróico, que é o Y. Eficazes às vezes só com antifibrinolítico, ou associado às outras 2 modalidades, né, o DDVP e o fator. Segurança comprovada, eu vejo hoje mesmo. A gente vê muita subdose, menina de 19 anos, metrorragia, e a colega gineco passou lá um comprimido de 888. Uma subdose que assim, não vai segurar. Então, a gente faz em criança uma dose fixa, a gente faz em gestante. Cada congresso nosso é sempre estabelecendo o perfil de segurança. O risco trombótico dele está cada vez menor, seja para trauma, gestação, puerpério, que a gente sabe que também é uma situação que é trombogênica. O próprio sangramento urinário, que é uma faixa cinzenta, a gente sabe que o sangramento alto talvez não, mas o baixo a gente pode usar com mais segurança. E o fator? O fator a gente tem várias modalidades, na verdade, a gente, é disponível aqui para a gente o nosso Alpha-Nates, se não me engano, a última que a gente teve o Mate também. Eles variam com quanto que tem de fator 8 e de fator de von Willebrand. Esse último, que é só o von Willebrand, não tem experiência nenhuma com ele, acho que não tem no Brasil. Geralmente, o nosso fator vem o 8 e o von Willebrand. Tem que fazer uma continha. Mas, geralmente, é usado para quem precisa muito.
tipo 3, né, que tem muito, com estudo quantitativo muito severo, aquele tipo 2 que não respondeu do DVP, e cirurgias maiores. Basicamente isso. Eu tenho um distúrbio 3, ou tipo 1, que está ali, né, menor que 30, já tem um perfil sangrativo maior, já precisou fazer várias coisas nos períodos de interconsulta, e vou abrir barriga, fazer uma cirurgia de grande porte, vou ter que fazer fator preemptivamente. Isso aí a gente fica monitorando, seja com clínica, né, se está sangrando, se não está, como é que está esse perfil laboratorial, para estimar melhor a dose e duração do tratamento. Algumas situações especiais, lembrar que o fator 8, o fator de von Willebrand, junto com o fator 8, na verdade, fibrinogênio, eles são moléculas também de fase aguda. Então, estou ali no CTI, tirando os pacientes, claro, que estão consumidos, CVD, o paciente infectado mesmo, eles aumentam esses valores. Gestação é um gráfico ascendente de 8, 7, von Willebrand. Então, quanto mais próximo do termo, a gestante tende até a normalizar esse fator. Tem uma publicação bem legal recente só com tipo 1, dizendo que a prevalência de necessidade de tratamento hemostático para hemorragia pós-parto paciente tipo 1, ela é muito baixa, porque geralmente essas gestantes estão beleza. Eu acompanhei várias gestantes já de von Willebrand, e conduta expectante para a maioria, porque, claro, eu sempre peço para vir na 30ª pouquinho, e tá lá, um exame muito bom, ela tá muito bem, a gente acompanha, dá orientações em caso de sangramento normal, mas todas elas voltam muito bem. A idade também, né? A gente, quanto mais velho fica, a gente aumenta o nosso fator de von Willebrand. A gente não sabe ainda se isso vai ter um impacto para o meu tratamento hemostático, porque parece que a maioria dos pacientes mantém o perfil de sangramento. Então, a gente tem que trabalhar um pouco com isso. Pediatria, evitar tratamento excessivo em casos leves, geralmente é muito medida local, né? Compressão, gelo, educação familiar, tudo também, até certo ponto. A doença von Willebrand adquirida que eu comentei, ela pode exigir um tratamento hemostático, mas principalmente da causa base, como eu comentei, doença linfoproliferativa, valvopatia, distúrbio autoimune também pode dar. E a cirurgia, eu vou depender de quem tá operando também, né? Até dependendo do que a gente está pensando. Mas desse paciente, né? Como é que é o perfil laboratorial dele, como é que é o perfil clínico dele, o fenótipo hemorrágico, para fazer o manejo adequado do que faz antes, do que faz depois e como é que monitora laboratorialmente. Se a gente está no Google Guidelines, von Willebrand, vai aparecer essa publicação de 2021. Ela está livre, fácil acesso, ela está super mastigadinha. Ela não é difícil de ler e ela pode ser muito pontual. Não é para ler o compêndio inteiro, você vai justamente no que você quer. É, o Nathan Cohn é um cara muito irreverente para quem gosta de rede social, para seguir no Twitter, ele ensina coagulação, ele dá os highlights dos congressos bem for dummies, a gente gosta. Então, eu sugiro ter como consulta, aqui para isso, né, para divulgar, para difundir conhecimento. E para terminar, ah, como a gente viu, é muito engraçado, porque às vezes as pacientes vão ver, estão conversando ali, aí cada uma é muito diferente da outra. É exatamente isso. Né? Na verdade, como a gente diz, a gente trata o ser humano, né, muito individualizado. Às vezes, o mesmo perfil laboratorial, o paciente tem distúrbios hemorrágicos diferentes, perfis de sangramento diferentes. Ela é complexa, heterogênea. A gente quis dar uma passagem aqui no que a gente pôde, mas eu estou à disposição para ajudar mais. O BAT, que é essa ferramenta de questionário, ela não toma tanto tempo, é muito importante para aquele paciente que tem dúvida. Os pacientes, a gente sabe que eles já vêm indiscutível. Eu fiz uma apendicectomia, tive que transfundir, porque eu sangrei muito. Falei, pô, isso daí realmente, tirando uma lesão arterial, numa questão ali mecânica que aconteceu, minha família sempre teve gente que sangrou, esse daí, o questionário vai vir positivo com certeza. Mas aquele paciente que gera uma dúvida, aplica, objetiva esse sentimento, progride a investigação. E, e quando eu disse, a investigação ela é complexa, ela é multifacetada. O segundo guideline foi bem interessante, que a nossa metodologia laboratorial, quando eu digo nossa, do mundo inteiro, melhorou, a gente aprimora, a gente tem mais alternativa.
Então, eles falam, refaçam os diagnósticos, né? Porque às vezes a gente subdiagnostica. É, o superdiagnóstico, geralmente, às vezes, também está atrelado a um laboratório, né, de pequeno porte, mas é bem importante isso. A conduta é sempre pensando no tipo, na gravidade, como que esse paciente respondeu, adaptar o tratamento ao longo do tempo. O paciente, ele vai... É criança, eu vejo muito isso. Ela chega, eu vou acompanhando um tempinho, ela entra na adolescência, ela não dá trabalho nenhum. A hemofilia é diferente, tá? A hemofilia dá trabalho, sim. Mas o Anvilebran, alguns tubos plaquetários, a gente vai aumentando o nosso risco. Agora, pensando no paciente idoso, comentei, a hemostasia ela é muito ampla, né? Então, a gente vai aumentando também fatores protrombóticos intrínsecos que podem ser um fator protetor para um paciente que já tem um diagnóstico prévio de distúrbio hemorrágico. E, sempre que possível, encaminhar para um colega que tem uma experiência maior. A gente tem não dispõe só do aparato diagnóstico, mas também do expertise profissional e de uma equipe multi que está acostumada, já ouviu falar, é muito importante. O paciente se sente muito acolhido aqui. Então, a gente está aqui à disposição. Queridos, foi um prazer. Muito obrigada. Agora vamos, Pedro, brilhante, como sempre. Agora nós vamos para as perguntas. Temos perguntas aqui na plateia? Temos. Pedro, você comentou que pode ir diminuindo, melhorando, né, a questão do von Willebrand ao longo do tempo, da idade. Mas tem como também piorar? Boa pergunta. O Vamilebran, a gente sabidamente é documentado que ele vai aumentando com a idade, ou seja, melhorando o perfil de sangramento de forma muito variada. Em alguns pacientes mais idosos, como eu comentei, eles não têm essa melhora clínica. Laboratorial, você vê que ele tem um pouquinho de fator, ele tem um von Willebrand maior do que tinha antes, mas também tem que eliminar alguns viés confunditórios. Ele fez o mesmo laboratório, esse laboratório usa a mesma metodologia, se ainda foi, e principalmente, ele está inflamado, está infectado, às vezes um resfriadinho bobo já altera, né, a nossa avaliação. Agora, com relação à diminuição, ela vai ficar muito atrelada também a outras coisas acontecendo, seja de consumo, né, mas mais em contextos agudos. O paciente está alguma coisa, ou uma internação, ou um diagnóstico novo, e principalmente, como falado aqui, neoplásico. Tá? Ele pode diminuir, sim, pela questão adquirida. É por vários mecanismos, tá? Vários mesmo. A doença de von Willebrand adquirida é uma outra aula, pra você ter uma ideia. Tá. Imagina. Mais alguém? Temos do público online. O público online sempre participa muito. Felipe Amorim quer saber, gostaria de saber a diferença da doença de von Willebrand para hemofilia. Felipe? Felipe. Tá. É, o fator de von Willebrand, ele é diferente do fator 8, que é o grande responsável pela hemofilia A, né? Hemofilia a gente classifica não só como tipo, né, baseado na qualidade do fator deficiente, hemofilia A é o fator 8, hemofilia B é o fator 9, o grau de severidade pela atividade deles. Então, o principal diagnóstico diferencial entre os dois é no tocante ao fator 8, que é da hemofilia A, porque o von Willebrand pode diminuir um pouquinho esse fator 8 também, tá? Mas ele vai ter os exames do von Willebrand alterados. O hemofílico não vai ter, tá bom? Então, tem perfis hemorrágicos diferentes, porque, por exemplo, o paciente com von Willebrand, ele não costuma ter... Eu tenho um paciente de von Willebrand tipo 3, ele não faz hemartrose, né? Ele tem um 8 também detectável, ou seja, tem vários mecanismos ali diferentes, tem até descrito alguma questão da cápsula articular, por que esse paciente não faz tanta hemartrose, mas eles fazem, inclusive, tinha um tópico que eu até pensei em colocar, que é profilaxia, se eu preciso fazer fator de von Willebrand, a gente pensa mais para esse tipo 3 que pode fazer artropatias, acho que a maioria tem um paciente assim, mas seja laboratorialmente, seja clinicamente, são entidades diferentes. Dialogam, mas são diferentes. Perfeito. Mais uma pergunta, Silvânia do Carmo. Qual o tipo de tratamento é elencado para o pós-parto? DAVP inicialmente ou Transamin? Então, é aquela máxima. A gente vai ver qual o tipo dela, tá? Porque o DVP não pode fazer em todos. Eu não sugiro também fazer do DVP no parto puerpério.
porque você retém muito líquido, você pode dar hiponatremia, taquifilaxia. O Transamin, ele é liberado sim, tá? O Transamin, eu fui em um treinamento recente fora, eles fazem muito, até para paciente que de fora, que não tem muito como confirmar esse exame, porque é assim, né, gente? Ah, eu tenho uma história de von Willebrand lá atrás, há 20 anos, e tá lá, no segundo trimestre, quero saber se tem von Willebrand. O exame vai vir um von Willebrand alto, então não sei. Mas o Transamin, o antibriolítico, ele tem sido um grande aliado para esse paciente, para essa paciente, tá? Para fazer na hora do parto, independente da via de parto, cesárea ou vaginal, sem grandes riscos trombóticos por puerpério. Perfeito. Mais alguma pergunta aqui no público? Então, vou seguir com o público online. A Elir Bianchi quer saber, é possível ser doença de von Willebrand com nível AG e atividade maior que 60%? Não. Muito. Mas, se você sangra, a gente pode avaliar outras questões, tá bom? Pode estar acontecendo. Ana Carolina Aquino, como seria descoberta em pacientes com epistaxe desde a infância? Como? Como seria descoberta, acho que da doença de von Willebrand em pacientes com epistaxe desde a infância? A principal causa de epistaxe, ela é mecânica, anatômico-estrutural. É o mesmo racional para o sangramento menstrual, né? Porque o paciente ele vem com aquela expectativa, mas quando você vai ver, o que é mais prevalente? É ter um mioma, uma adenomiose, um endométrio mais espessado, uma questão hormonal, dependente do status laboratorial. Com relação ao epistaxe, é uma área muito sensível, muito vascularizada. Então, tem gente que sangra até com mudança de tempo. Então, parte do exame de sangue está normal. Na recorrência e pós-avaliação de um otorrino, acho que vale a gente sim. Perfeito. Mais uma pergunta da Ana Carolina. O hemorroio faz diagnóstico ou precisa passar pela regulação para ser encaminhado? É que eu olhei lá para trás porque nós temos Regina, quem está aí? não, tá certo. A gente tem uma triagem aberta para coagulação, é a nossa única porta de entrada. Todos os outros diagnósticos têm que passar pelo CISREG mesmo, porque é que a gente dispõe dos grandes tratamentos, tá? É, ele pode até não ser atendido no dia, mas ele com certeza sai com uma marcação aqui, tá bom? Quando ele vem. Então, se você tiver uma alta suspeição clínica, você precisa só de um encaminhamento médico, um exame alterado. Se o exame não estiver alterado com uma alta suspeição clínica, um laudo de um colega, não precisa nem ser um laudo muito exuberante, um receituário escrevendo o histórico, a gente avalia assim, tá bom? E entra pela regulação. Não, Não não precisa? entra, tá? É triagem no pré-anexo, tá bom? Tá Eu morri. ótimo. Tô nem olhando. Vamos lá. Mas, Vamos lá, também olhei. Fábio, vamos lá, tenho 65 anos, fui diagnosticado com von Willebrand, mas não tenho sangramento frequente. Tenho uma endoscopia para a retirada de pólipos. Peguei fator 8 no hemorrio, mas sinceramente tenho dúvidas sobre a necessidade. Sei que cada caso é um caso, mas de maneira geral, há necessidade para este tipo de procedimento? o fator que eu quero dizer é porque o Van Willebrand vem o 8. O nosso é assim, vem o 8 com o Van Willebrand junto. O colega que prescreveu, ele com certeza se baseou no histórico prévio dela, tá? Dessa paciente, porque o procedimento endoscópico em si, ele tá, se correr nas CNPTs, né, ele não vai ser tão hemorrágico assim, mas quando vai ter um procedimento de biópsia, é mucosa, é vascularizado, isso dá repercussões sim. Isso também foi baseado não só na história clínica, mas também às vezes tem um perfil laboratorial que por exemplo, o guideline para a gente é uma sugestão, né, para a gente seguir aquilo como se fosse Bíblia, mas eles são baseados em estudos, né, de prevalência, meta-análises, e que demonstrou que às vezes para esse procedimento é importante ter ali perto dos 50 mesmo do fator. Não, aí a gente dá um incremento com a medicação. Mais uma do público online. Alexandra, existem avanços recentes em terapias gênicas ou biotecnologias para pacientes com formas graves da doença? Existe sim. Mas eu não vou dizer que estão gateando, porque, por exemplo, a gente fala muito de terapia gênica da hemofilia, mas a gente já fala disso para outros diagnósticos até fora da hematologia. O que eu sugiro é a gente tentar
ressignificar o que a gente tem com relação à nossa doença crônica, né? Eu acho super legítima essa busca pela cura, mas o que mais impacta no Brasil e no mundo, em termos de mortalidade, é doença cardiovascular, por exemplo, infarto e AVC, que são frutos, que são consequências de pressão alta e diabetes, doenças incuráveis, crônicas, que exigem um controle. Então, você controlando muito bem, a gente dispõe de várias alternativas terapêuticas, várias modalidades terapêuticas que conseguem oferecer uma qualidade de vida excelente para o paciente, até doenças mais graves. Pensando no tipo 3, por exemplo, que seria um perfil, uma quantidade muito baixa, que sangraria mais, que a gente pensaria, né? A terapia gênica vem mais para esses casos. Eu não vou ter um dado atualizado, não sei como tá, gente. Eu desconheço um serviço no Brasil fazendo, inclusive, mas eu queria só dar essa provocação. Muito bom. Mais uma pergunta: existem cuidados específicos no manejo de pacientes com von Willebrand em procedimentos cirúrgicos ou odontológicos? Sim. Então, vai ser como é que foi a sua história, se você já fez algum parecido, como é que você saiu, como é que está o seu perfil laboratorial. E é isso. Mas vai ser desde nada, geralmente a gente faz um Transamin, né? É uma medicação que é muito disponível, não dá muito efeito. Até realmente, se for dependendo do tipo da cirurgia, só uma exodontia vai ter como é que é a anestesia, você vai fazer mais coisa, procedimento endodôntico, ortodôntico. Aí a gente, às vezes, até pode precisar de fator para abordagem pelo odonto. Mais uma pergunta: existem recomendações específicas para o rastreamento genético de familiares de pacientes diagnosticados com von Willebrand tipo 2 ou 3? O teste genético, ele é muito polêmico, mas ele está indicado para esse paciente que tem uma história familiar, principalmente de distúrbio grave, né? Pensando se eu preciso fazer alguma coisa assim que essa criança nascer. Então, é um diagnóstico perinatal. A gente consegue fazer até teste da bochechinha quando nasce, mas é uma indicação muito precisa e que a gente não, como eu disse, quando eu falei do sequenciamento genético, teste genético, ele pode dar alteração. O fato de ter uma mutação ali específica, que geralmente vai respeitar o padrão da família, não necessariamente ele vai ter vai ter um perfil de sangramento naquele momento ou até para o resto da vida dele. Então, se a gente estivesse falando de uma condição em que, em geral, você tem uma taxa muito grande de sangramento ali no período neonatal, a gente até poderia ver essa discussão, né? Mas é porque o laboratório quer fazer o exame, né? Então a gente vai, nós que está ali na ponta da assistência, é justamente o que eu vou fazer com aquela informação. Só que eu preciso. Tá, eu vi uma alteração, mas não está sangrando. Preciso fazer alguma coisa? A gente está cada vez mais tendo esse tipo de consulta. A gente alinha as expectativas do paciente, vê realmente se é necessário, o quanto aquilo vai impactar a minha abordagem. E aí, complementando essa pergunta, ele logo em seguida pergunta: e aí, esse rastreamento genético, se fosse realizado, poderia ser realizado pelo SUS? Não, não temos. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos esperar alguém fazer uma tese de doutorado só assim. Não é? Vamos lá. Quais Patrocínio. patrocínio. Que sinais clínicos ou laboratoriais sugerem que estamos lidando com o tipo 3 e não o tipo 2 mais grave? O 3, ele na verdade, é o mais fácil. Ele vai alterar o PTT, ele vai estar. Se o laboratório não te ligar, ele vai até dar observação. É um estudo quantitativo quase total. Às vezes pode parecer até indetectável, do 8 e do von Willebrand, mas até 3%, assim, é um estudo bem, é um quantitativo total, ele é bem fácil. O 2, ele vai ter níveis maiores naquela razão, da avaliação qualitativa sobre a quantitativa menor que 0,7.